O Geografia da Real mudou um pouco. A partir de hoje, vocês vão ver menos a nossa cara. E o primeiro episódio desse novo formato, que é o 8º da série, vai falar de um conceito muito importante para a geografia, o território. Fique ligado, acompanhe passo a passo. Condomínios luxuosos por todos os lados. O Congresso, o Planalto colados. Aqueles barracos ali, ó, vão ser retirados. O que é um território? Quando pensamos nos animais, o território tem a ver com a garantia de alimento e de sobrevivência. Mas será que essa definição serve para os seres humanos? Desde pequenos, somos acostumados a relacionar o território com a ideia de posse e controle. Também descobrimos cedo que ele é um espaço em disputa. Seu controle garante acesso a recursos e, portanto, também está ligado à sobrevivência. Mas, diferentemente dos animais não humanos, os seres humanos contemporâneos dividem seus territórios de maneira arbitrária. São as chamadas fronteiras, muitas vezes bizarras. Na vida real, entretanto, as fronteiras não existem. Ou melhor, elas existem, mas são muito mais relações entre as pessoas e o território do que uma linha arbitrária traçada em um mapa. Sendo espaços de posse e controle, os territórios são administrados por algum grupo ou instituição. É o caso dos estados, com E maiúsculo, instituídos e reconhecidos uns pelos outros como os legítimos donos de seus territórios. Na prática, as coisas podem ser bem diferentes. É comum lermos na mídia narrativas de que certos territórios são controlados por outros grupos que não o Estado, como os grupos armados de narcotraficantes e as milícias. Mas o que significa dizer que esses grupos controlam territórios? Perguntamos a alguns moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro como eles entendem essa relação no cotidiano. Hoje em dia eu moro no fim da Tijuca, num bairro que o pessoal chama de Muda. E é num apartamento que é entre o Borel e o Morro da Formiga. Então era zona de tiro entre, sei lá, para 2000, até 2000 e pouco, antes da UPP e tal, quando eram de duas facções diferentes, Formiga e Borel, era uma zona de tiro. Agora é tudo CV, então não tem muito problema, a não ser quando tem operação, né? Aí quando tem operação, porra, é bem foda, sabe? É bem foda porque, enfim, é foda pra quem mora lá, claro, muito mais, mas é foda porque não tem essa muito de rota de tiro, sabe? Eu já tentei me tranquilizar, achando que eu não tô exatamente na rota de tiro quando a polícia sobe, mas, pô, outro dia deu uma operação dessas aí, no meio da pandemia, e um tiro acabou atingindo o vidro do ponto de ônibus, aqui, quase em frente aqui em casa. Então, assim, essas coisas assustam um pouco, né? Cara, é muito doido porque quando eu vim pra cá, né, eu gostei muito aqui do lugar e tal. É perto do ponto final do metrô da Tijuca. E eu dei uma pesquisada como é que tava, porque, enfim, atrás dá pro Morro da Formiga e do outro lado da rua é o Morro é o Borel e é perto da Casa Branca também. É meio que entre os três morros. E aí eu fiz uma pesquisa, né? Fui no Google Maps, e perguntei pro porteiro aqui do prédio. Eu falei, cara, já veio tiro aqui no prédio? Aí ele falou pra eu ficar tranquilo que nunca deu tiro na parte de trás, só na parte da frente. Eu vivi, quando eu morava na Abolição, eu morava numa das entradas da favela do Urubu. Eu não morava na favela, né? Eu morava num prédio que ficava na entrada. E aí eu tive a experiência de ver, nesse tempo que eu estava ali, aconteceu uma troca de liderança, né? E aí é isso, acho que tem cenas que são muito naturalizadas aqui no Rio já, né? Os tiroteios, nesse dia da mudança, né, da troca, foi um dia com muito tiro,
No dia seguinte, tinha muito helicóptero, muito barulho de helicóptero. E aí eu fiquei sabendo no bairro, né, que tinha tido essa mudança de facção. Inclusive, essa favela, ela tem pichação de todas as facções, porque ela já passou por todos, né? Por todos os grupos armados aqui do Rio. Como é viver nesse lugar, né? O Rio é isso, o Rio ele tem fronteiras que não são definidas no mapa, né? Nem pela geografia física, né? Mas que a gente sabe, e nos lugares que a gente não sabe exatamente como funciona, a gente evita transitar, né? A gente sabe que a gente não pode transitar sem ter aquele conhecimento de que área é aquela, de que tipo de conduta se deve ter, né? E uma coisa que eu acho muito doida é que, como tudo isso é literalmente fora da lei, né? Fora do escrito, a gente não tem um registro histórico dessas transformações, a gente não tem um lugar onde possa consultar, né? Para ir para tal lugar, o que eu faço, né? E a coisa fica toda muito entre os moradores e você tem que descobrir, né? Antes de você frequentar, antes de você entrar no espaço, é bom você ficar sabendo com os moradores, né? A minha experiência como jovem periférico em relação a tudo isso, ela é bem agoniante, porque a gente sabe que existe um plano de extermínio mesmo, assim, na história do Brasil contra um povo periférico, né? O povo preto, assim dizendo, num todo. E sobre essa agonia de, tipo, saber se você vai chegar vivo de noite, né, em casa, porque às vezes uma bala perdida, um enquadro da polícia, ou você não sabe se vai ser posto um flagrante em você à toa, se você vai estar no lugar errado na hora errada, ou se vai ser vítima de mais uma das chacinas que acontecem quase que sempre, né? Então é muito complicado. Eu acredito que, assim, baseado na minha experiência de vivência e as minhas opiniões sobre o contexto geral desse assunto, é que, enquanto experiência, graças a Deus, eu passei levemente por situações assim de presenciar conflitos, mas nunca tive uma situação de risco de vida real, apesar de em algumas situações sim, mas algo que nunca foi tão preocupante. Entretanto, eu sempre e até hoje vivo com medo, né, disso de fato acontecer. Em minhas situações de vida, eu não passei tantos perigos, porém, quando você mora em São Paulo, você consegue, e se você enxerga um palmo além do seu nariz, você consegue compreender o que é São Paulo, né, o que é o poder paralelo. Apesar de ser o dono legítimo do território, dá para perceber pelos áudios que a presença do Estado acaba mais gerando medo do que acabando com os conflitos. Podemos olhar para essa relação com um pouco mais de cuidado para tentar entender os motivos disso. Em certos territórios, é mais interessante para o Estado uma presença ilegal, na forma de parcerias mais ou menos explícitas com os grupos armados que atuam por ali. Fora das suas próprias leis, é possível lucrar mais do que dentro delas, mesmo que para isso seja necessário usar a força. Quando as coisas saem do controle, seja na relação com as parcerias ou diretamente com a população, o Estado faz uso da sua própria força de repressão. E é justamente aí que está a chave da discussão: o controle. As intervenções dos Estados em territórios conflituosos, seja interna ou externamente, nunca são para restabelecer a paz, como costumamos ler e ouvir. Não existe paz com grupos armados controlando o território, seja quais forem eles.
A intenção dos estados é sempre recuperar ou tomar o controle. Paz e controle são coisas bem diferentes. O controle demanda repressão e vigilância, para que aqueles que detêm o poder sobre o território consigam mantê-lo. A paz, por sua vez, significa compartilhar o território e seus recursos e, consequentemente, o poder. O poder, portanto, é uma relação que pode existir tanto na vertical, com aqueles que mandam e aqueles que obedecem, quanto na horizontal, sendo compartilhado em benefício de todos. Quando queremos definir território em relação à sociedade humana, sempre precisamos falar de poder. Poder que, quando é vertical, estará sempre aberto à possibilidade de rebeldia. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu já atravessei a ponte do Paraguai. Um filme inspirou a ponte do Rio que cai. É sucesso em Campinas e na Fotos Racionais. Mas a ponte da capital é demais.